Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora gabaritar com a MGL Nordeste. Eu sou a Laura Dolinski, sou advogada, especialista em ciências criminais pela PUC de Minas e no vídeo de hoje mais uma análise de edital. Dessa vez nós vamos falar sobre o concurso da GCM de Craíbas no estado de Alagoas. Mas antes, se você é novo por aqui, eu quero te convidar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o like no vídeo. Assim você fica por dentro de tudo que acontece nos concursos na GCM do Nordeste. Não se esqueça também, caso você tenha interesse em se preparar de maneira especificamente voltada para esse concurso, né, o concurso da GCM de Craíbas, no Alagoas, você pode acessar o link que está na descrição ou escanear aqui o QR Code, e chamar a gente no WhatsApp se você tiver dúvidas sobre esse ou outros cursos voltados para a GCM na região Nordeste. Bora lá então falar um pouquinho mais sobre esse concurso. Banca IGEDUC, concurso da GCM de Craíbas. Pessoal, como eu sempre faço no início dos vídeos, eu gosto de mostrar algumas imagens da cidade, até para aquelas pessoas que de repente não são natural do município, mas têm interesse em fazer a prova, conhecer um pouquinho mais do município. Um município menor, aproximadamente aí 25 mil habitantes, um pouquinho distante da capital Maceió, não vou falar, nossa, grandes distâncias, estamos falando aí de uma viagenzinha de 2 horas, 2 horas e meia, então você vai conseguir aí estar próximo da capital Maceió, beleza? Mas vamos ao que interessa, né? Vamos falar desse edital 001 de 2025, do município de Craíbas. Como eu já havia falado para vocês no início do vídeo, nós temos aqui, Instituto Abanca IGEDUC, ok? Instituto Abanca não, Banca Instituto IGEDUC, que está aí em evidência porque está organizando o concurso da GCM de Paulista, beleza? Uma banca conhecida, a IGEDUC. Como que vai funcionar esse concurso, né? Então eu chamo a atenção de vocês porque aqui nesse edital eu vou ter várias informações de outros cargos, né? Não é um edital somente para a área da Guarda Municipal, mas eu vou destacar aqui somente as informações que são relevantes para nós. Mas só destacando, eu tenho vagas para Secretaria Municipal de Administração, Municipal de Educação e Municipal de Saúde. Como vai funcionar esse concurso, né? Quais serão as etapas? Eu tenho, primeiramente, uma prova objetiva com 40 questões de 4 alternativas, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Depois eu tenho uma avaliação de títulos que para nós não é interessante. E para o cargo de guarda municipal, eu tenho ainda o TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação psicológica, análise de exames de saúde e investigação social e um curso de formação profissional. Então, olha a quantidade de etapas que eu tenho, mas eu destaco. Caráter, olha aqui, eliminatório somente. Isso significa, logo em seguida nós já vamos falar sobre as vagas, mas isso significa que é a tua chance de se preparar muito bem para a prova objetiva, para que você tenha uma excelente nota e, consequentemente, uma boa classificação. Por quê? Porque depois das outras etapas é somente eliminatório. É você observar ali os índices mínimos, por exemplo, no TAF, para não ser eliminado, mas a tua classificação não será alterada nas outras etapas. É óbvio que nós teremos alterações, porque às vezes uma pessoa que estava numa posição acima da sua é eliminada, e aí, consequentemente, você ganha uma posição, digamos assim. Mas perceba, classificação propriamente dita somente na etapa da prova objetiva, nas outras etapas, caráter eliminatório somente. Concurso com prazo de validade de 1 ano, né, podendo ser prorrogado aí por mais 1 ano. Dos cargos e vagas, para o guarda municipal, nós temos o seguinte, nós temos uma carga horária de 40 horas semanais, um vencimento base de R$ 1.518, e aqui eu não estou levando em consideração eventuais adicionais que estão previstos na legislação municipal, que podem estar previstos na legislação municipal. E aí eu vou falar o seguinte, eu tenho 13 vagas de ampla concorrência e uma vaga para PCD, então 13 vagas para esse concurso de guarda municipal. Aqui todos os outros cargos previstos aí nesse edital. Inscrição do concurso. Para o cargo de guarda municipal, a taxa de inscrição está R$ 126, beleza? Então, caso você se interesse em prestar essa prova, queira participar desse concurso, você vai ter que desembolsar o valor de R$ 126 de inscrição. Deixem aí nos comentários se vocês acharam o valor da inscrição alto, baixo, é o padrão que costuma ter nos concursos.
Deixe aí nos comentários. Destaquei aqui o item 3.3 que menciona que são cidades para a prova objetiva, tanto o município de Craíbas quanto de Maceió. Então, cuidado, né? Eventualmente aí no cronograma nós podemos ter provas em Maceió. O edital já deixa previsto essa possibilidade. Evoluindo aqui, temos uma possibilidade de isenção da taxa de inscrição para os candidatos que pertençam à família inscrita no CAD único, né? Do governo federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo nacional. Então, nessa hipótese, esses candidatos poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição. Aqui, toda a questão da realização da prova objetiva, que eu sempre chamo a atenção dos alunos para que leiam atentamente, para não perder nenhuma das orientações relevantes no momento de você prestar essa prova. Especificamente falando da prova, eu já sei que as provas serão no turno da tarde, ó. Por quê? Porque o cargo da GCM está aqui no bloco 1, Secretaria de Administração. Então, nós teremos a abertura dos portões às 12 horas, meio-dia, meio-dia e 45, fechamento dos portões e início das provas, 13 horas, 1 da tarde. Isso significa que você tem aí até 15 para 1 para entrar no teu local de prova. Se você chegar depois disso, você já não consegue fazer a prova. Vou ter uma duração de 3 horas, tá? Então, só lembrando, 40 questões, 4 alternativas, eu tenho 3 horas aí para responder bem tranquilo. Todas as outras orientações, né, no local de prova, o candidato deve comparecer munido de documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Então, todos os cuidados aí que você, enquanto candidato participante desse processo seletivo, tem que ter no momento de fazer a sua prova, beleza? As medidas de segurança e tudo mais. O item 6 vai trazer a estrutura da prova objetiva, vai explicar para a gente como que será essa prova objetiva. Nesse caso, eu tenho o seguinte, para todos os cargos, a estrutura é a mesma. 15 questões de conhecimentos gerais e 25 de conhecimentos específicos, totalizando 40 questões e no máximo 40 pontos. Isso significa o quê? Que eu não vou ter, por exemplo, conhecimentos específicos com um peso maior. As questões de específicos têm peso 2, têm peso 3. Eu não vou encontrar isso. São 40 questões, cada uma valendo um ponto, bem tranquilo. Só que eu tenho a nota de eliminação, porque quando a prova objetiva ela tem caráter eliminatório e classificatório, é o seguinte, a minha nota ela vai me classificar, mas antes eu tenho um índice mínimo que eu tenho que atingir para não ser eliminado logo de cara. No caso desse concurso, a nota de eliminação será, ou melhor dizendo, o candidato será eliminado quando ele obtiver uma nota inferior a 28 pontos. Isso significa que você precisa ter pelo menos 28 acertos nessa prova. Lembrando, estamos falando de uma prova com 40 questões. Além disso, tem um outro requisito. Você não pode zerar nem conhecimentos específicos e nem conhecimentos gerais. Então, perceba, específicos aqui tem 25 questões. Ainda que você gabaritasse específicos, por exemplo, ainda assim não daria os 28 pontos, tá? Mas vamos supor que o requisito é 25 e não 28. Ainda que você gabaritasse conhecimentos específicos, você seria eliminado. Por quê? Porque você zerou conhecimentos gerais. Então, atenção, vou repetir, 2 requisitos. Você tem que ter pelo menos 28 pontos, e você não pode zerar nem conhecimentos específicos e nem conhecimentos gerais, beleza? Evoluindo aqui, avaliação de títulos não é para a nossa carreira, etapas complementares para a Guarda Municipal. Então, serão convocados 65 candidatos para participar das etapas do TAF, avaliação psicológica, análise de exames de saúde e investigação social. Então, os 65 melhores classificados na prova objetiva terão aí a chance de participar, estarão aptos para participar nas próximas etapas, obviamente devendo ser aprovado para você ir trilhando o seu caminho rumo à aprovação no concurso da GCM de Craíbas, beleza? Teremos aí 5 candidatos PCD, então o total de 70 candidatos, mas chama atenção que ampla concorrência, apenas 65. Falando um pouquinho do TAF, né? Então, o teste de aptidão física é considerado um conjunto com 3 avaliações físicas, ou seja, 3 exercícios que você vai ter índices mínimos. Laura, mas o índice mínimo são 20 flexões, eu estou fazendo 45. Ótimo, mas não é classificatório. Então, isso significa que se você faz o mínimo, o dobro, o triplo do mínimo, não interessa. O ideal é você fazer o mínimo. Você precisa atingir aquela pontuação. Quais serão os exercícios e as pontuações? Vamos lá.
Eu começo com um teste dinâmico de barra fixa para o sexo masculino. A quantidade de repetições é no mínimo 4. Eu tenho no mínimo 4 repetições em 1 minuto. Beleza? Para os candidatos da ampla concorrência. Já as mulheres terão um teste estático de barra fixa. Eu chamo a atenção, ó, que aqui nas mulheres é pegada livre, pode ser pronação ou supinação, e nos homens também, ó, pegada livre. Então você pode tanto fazer a barra assim ou a barra assim. Para aqueles que tiverem dúvidas, nós temos aqui no canal da MGL Nordeste um vídeo do professor Marcos explicando o TAF da GCM de Paulista, que vocês podem aproveitar aqui nesse edital, e um vídeo meu também, vocês podem observar como que são os exercícios do TAF, tanto para homens quanto para mulheres, beleza? Então, voltando aqui nas mulheres, nós temos teste estático de barra fixa, cujo o resultado mínimo tem que ser pelo menos 6 segundos de sustentação. Depois eu tenho um teste de flexão abdominal para ambos os sexos. E aí o que vai mudar serão as quantidades, porque o tempo é o mesmo, é 1 minuto de abdominal. Os homens precisam entregar pelo menos 20 flexões e as mulheres pelo menos 16 flexões nesse período de 1 minuto. E a gente finaliza com um teste de velocidade e agilidade, né? Corrida de ir e vir, também chamada de shuttle room. E aí eu tenho, novamente, índices mínimos. Os homens precisam de 4 percursos de 9 metros e 14 centímetros em até 18 segundos, e as mulheres, os mesmos 4 percursos de 9 metros e 14 centímetros, mas agora até 22 segundos. Tranquilo? Evoluindo, nós teremos avaliação psicológica, novamente de critério eliminatório, e aqui são todos os parâmetros e características que o candidato tem que apresentar para ser aprovado. Posteriormente, eu tenho a análise de exames de saúde. Próxima etapa, a investigação social, e a banca já deixou aqui os links, inclusive, para o candidato já ir pesquisando, já ir se inteirando sobre as certidões que ele vai precisar apresentar nessa fase, beleza? Finalizamos com um curso de formação profissional, novamente, caráter exclusivamente eliminatório, dos quais serão convocados 26 candidatos melhor classificados após as etapas anteriores e considerando os critérios de desempate. Então, esse número já me indica que, se você quer ter aí uma boa colocação e ficar tranquilo nesse concurso, você tem que buscar que já na prova objetiva você esteja entre os 26 primeiros. Por quê? Porque aí você não depende de ninguém, é só você depender de si mesmo e não ser eliminado das outras etapas, ok? Beleza, galera. Evoluindo aqui, ó, classificação dos candidatos, nós temos recursos, toda a questão de nomeação e vamos para os anexos. Aqui eu destaquei as atribuições e requisitos. Cargo de guarda municipal, possuir ensino médio completo e ter concluído o curso de formação inicial no momento da posse. Chama atenção, eu não tenho aqui limite de idade, eu não tenho altura mínima, eu não tenho exigência de CNH, nada disso, tá? Então, um concurso bem democrático. O único requisito é o ensino médio completo e o curso de formação no momento da posse. Falando sobre conteúdo programático, então eu indiquei para vocês precisam estar bem classificados nessa prova, que vocês têm que se preparar para chegar lá muito bem. E aí, o que vocês vão encontrar nessa prova? Lembrando, conhecimentos gerais eu tenho 15 questões. E para os cargos de guarda municipal, eu tenho 8 questões de língua portuguesa e 7 questões de informática, tá? Então, língua portuguesa eu tenho compreensão e interpretação de texto, ortografia, acentuação, classe de palavras, crase, sintaxe da oração e do período e mecanismos de coesão textual. Em informática, eu tenho o Excel, Word, segurança da internet e Windows. Bem padrão GEDU, que inclusive eu recomendo fortemente para aqueles que vão prestar a prova de Paulista, ok? Da GCM de Paulista, que também é a banca de GEDU, que dê uma olhadinha com carinho aqui nessas questões de conhecimentos gerais. Você pode até utilizar isso no seu estudo, porque a prova aqui de Craíbas será antes da de Paulista, então você já consegue dar uma sondada ali no que a IGEDUC está fazendo em língua portuguesa e informática. E por fim, eu tenho conhecimentos específicos com 25 questões, e para o cargo de guarda municipal especificamente, eu tenho 10 tópicos. Eu tenho 9 leis, ó. Lei dos crimes resultantes de preconceito de raça ou cor, lei dos crimes hediondos, lei de tortura, lei dos crimes ambientais, lei Maria da Penha, lei de drogas, Estatuto Geral das Guardas Municipais,
SUSP, que é a Lei 13.675 de 2018, Lei de Abuso de Autoridade e aqui tópicos de direito penal, mais especificamente no Código Penal. Imputabilidade, lesões corporais, medidas de segurança, crimes contra a dignidade sexual, dentre outros tópicos. Então, novamente, fica a dica. Atenção, alunos do GCM de Paulista. Deem uma olhada depois nesse caderno de provas. Já será um teste importantíssimo para vocês. Beleza? Vamos finalizar o nosso vídeo falando do cronograma, né? Só para a gente revisar o cronograma de execução previsto, aquelas datas mais importantes. Então, período de inscrições. As inscrições estão abertas, ok? Desde o dia 30 de outubro e permanecerão abertas até 30 de novembro. Então, se você tem interesse em participar desse processo seletivo, desse concurso público, você tem até o dia 30 de novembro para se inscrever. Prova objetiva, já tem data, ok? 21 de dezembro. Então, provas para GCM de Craíbas ainda esse ano. Eu tenho o gabarito preliminar já no dia 22, no dia seguinte. Depois eu destaquei aqui outras datas, como o TAF, o teste de aptidão físico, que está previsto para 28 de fevereiro, a avaliação psicológica para 1º de março, e aí, obviamente, as outras datas também previstas aqui, mas são assuntos para a gente falar depois. Obviamente, a ideia aqui era passar aquilo que é mais importante para você agora que está interessado no concurso da GCM de Craíbas. Deixe aí nos comentários se você vai fazer esse concurso, se você se interessou por essa oportunidade. E lembrando, caso você queira se preparar de uma maneira específica, assertiva, voltada para esse concurso, você pode acessar o link na descrição ou então chamar a gente aqui, ó. Só escanear o QR Code e chamar a gente no WhatsApp. Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima.